Satoru Gojo é tão poderoso que o simples fato dele existir altera todo o mundo Jujutsu. A prova disso é que depois de ter sido selado no arco de Shibuya, as regras do mundo mudaram. Uma dessas regras era que Yuji Itadori não poderia ser executado enquanto não comesse todos os dedos de Sukuna. Porém, sem seu professor por perto, a ordem de execução passou a valer novamente e Yuta Okkotsu, feiticeiro de grau especial, foi selecionado para o trabalho. E essa é a incrível história de como Yuta Okkotsu matou Itadori Yuji. Logo após o incidente de Shibuya, o alto escalão da escola Jujutsu convoca Yuta Okkotsu para ser o executor de Itadori Yuji. Yuta concorda, pois Itadori foi o responsável por cortar os braços de seu colega de classe Inumaki, então ele mesmo iria matá-lo para se vingar. Ao mesmo tempo, Naoya Zenin está feliz que seu pai Naobito Zenin acabara de falecer e agora ele seria apontado como líder do clã Zenin. Porém, ao ler o testamento de seu pai, havia uma cláusula absurda. Naoya Zenin será apontado como líder do clã Zenin. No entanto, se Satoru Gojo morrer ou estiver incapacitado por algum motivo que seja, então, por um acordo feito por Toji Zenin, seu filho Megumi Fushiguro se tornará o líder do clã. Enfurecido, Naoya parte imediatamente para matar Megumi antes que essa notícia se espalhe, e ele vai usar a execução de Itadori como desculpa para matar a ambos. Devido à sua velocidade, Naoya chega rapidamente até Itadori, mas não avista Megumi, e sim Chozo, que estava acompanhando seu irmão. Ele pergunta se os dois são idiotas por não estarem se escondendo e Itadori não entende o porquê. No que, Naoya explica da sua execução e diz que irá matá-lo, mas nesse exato momento os três congelam devido a uma pressão gigantesca de energia amaldiçoada. Itadori chega até a pensar que era Satoru Gojo, mas quem aparece é Yuta Okkotsu, seu assassino. Ele faz uma entrada e tanto e pergunta por que tinha tanta gente ali e qual deles estava com Itadori. Naoya rapidamente se apresenta como sendo primo da Maki e se diz seu aliado. Enquanto isso, Chozo sussurra para Itadori fugir. Ele diz que vai enfrentar Naoya, pois não adianta tentar fugir de um usuário de velocidade e que então vai sobrar Yuta para ele, e Yuji deveria fugir a todo custo, pois se tentasse lutar contra ele, morreria com certeza. Yuta e Naoya entram no mesmo acordo sobre quem deveriam enfrentar e partem para o ataque. Em uma fração de segundo, os quatro se movem. Yuji sai correndo, Yuta vai atrás, Chozo tenta atrapalhar Yuta, mas Naoya o intercepta. A perseguição começa e Yuji fica impressionado como Yuta consegue acompanhá-lo, ainda mais carregando uma espada. Ao mesmo tempo, Yuta também está impressionado com a velocidade de Itadori. Ao avançarem, os dois se deparam com um carro tombado em sua frente. Itadori pula sobre ele e Yuta escorrega pela lateral do carro e prepara um golpe de espada, no que rapidamente Yuji agarra a porta do carro e usa de impulso para voltar de onde veio. Yuta, por sua vez, fica impressionado com seus reflexos e diz que Itadori era dotado fisicamente, assim como a Maki. O protagonista se prepara e com um belo gancho de direita arremessa o carro para cima de seu assassino. Ele tenta correr, mas o mesmo carro é arremessado de volta e bloqueia o caminho em sua frente. Yuta pergunta se ele estava surpreso, pois ele não parece ser do tipo poderoso, e na verdade não era mesmo, mas ele tinha uma quantidade absurda de energia amaldiçoada, até maior que a de Satoru Gojo. Claro, como Gojo possuía os 6 olhos, então o uso de sua energia amaldiçoada era otimizada ao máximo e nunca acabava, ao contrário da dele. Yuji analisa e percebe que ele estava falando a verdade. Yuta estava usando energia amaldiçoada para reforçar seu corpo. Todo feiticeiro faz a mesma coisa, mas ele estava em um nível diferente. Por exemplo,
Um feiticeiro normal, quando vai dar um soco, concentra sua energia no punho e o oponente consegue facilmente dizer qual punho vai ser usado para o ataque. No caso de um especialista, a distribuição de energia era tão uniforme que fica difícil dizer de onde vem o ataque. Yuta Okkotsu estava em um nível ainda acima destes. Seu corpo e sua espada estavam vazando de energia amaldiçoada. Além de não dar para saber de onde ele atacaria, cada ataque seria mortal e todo dano que ele recebesse seria reduzido para o mínimo. Yuta segue atacando com a espada e a única coisa que Yuji consegue fazer é desviar e sai correndo novamente. Yuji pula em um carro, pega impulso e salta por dentro de uma 4x4. Nesse momento, ele enxerga uma faca no banco e agarra. Quando Yuta salta por cima para atacá-lo, Itadori finalmente consegue defender usando sua faca. No primeiro momento, Yuta fica surpreso, mas logo liga os pontos e percebe que Itadori pegou a faca naquele jipe, então deveria ser apenas uma faca de caça comum, nada para ele temer. Pela primeira vez na luta, Itadori avança ofensivamente enquanto se lembra de seu professor o ensinando a controlar a energia amaldiçoada e envolver objetos com ela, mas que achava que ainda era cedo demais para Yuji. Superando as expectativas de seu mestre, Itadori consegue realizar o feito e defende o ataque de Yuta, porém Okkotsu diz que ele está muito focado na espada e acerta um chute frontal em seu estômago, seguido de um corte diagonal com a espada que Itadori até tenta defender, mas o golpe facilmente destrói sua faca e o acerta. Itadori revida pisando na espada com o pé esquerdo e usa a perna direita para chutar a espada e quebrar a arma de seu oponente também. Yuta não fica impressionado, pois ele sabia que não seria fácil matar um aluno de Satoru Gojo. Itadori fica hypado, pois agora no mano a mano ele tinha muito mais confiança, mas nesse momento uma mão o agarra por trás. Era Rika, o Shikigami de Yuta, que imobiliza Itadori e pergunta o que seu mestre estava fazendo. Yuji fica extremamente confuso, pois de sua perspectiva, aquele Shikigami tinha aparecido do nada, e além de tudo, ele era absurdamente forte a ponto dele não conseguir se mexer. Okkotsu diz que só estava brincando e pede a Rika para segurá-lo para ele. Ele então caminha tranquilamente até Itadori, perfura seu coração e diz: "Me desculpe, Itadori." Sukuna se mostra decepcionado mais uma vez, mas logo percebe alguma coisa estranha e sorri. Yuta então aparece atrás de Chozo carregando o corpo de Itadori. Chozo até tenta revidar, mas Yuta acerta um simples soco que faz o feto amaldiçoado apagar. Ele então vê Naoya caído no chão, ensanguentado, e oferece curá-lo com energia amaldiçoada reversa, contanto que ele dissesse ao alto escalão que Yuji havia morrido. De repente, Itadori acorda ao lado de Okkotsu e vê a sua expressão mudar de tensa para extremamente aliviado e fica sem entender nada. Yuta explica que pouco tempo atrás Satoru Gojo havia o visitado na África e disse que estava com um mau pressentimento, então pediu a ele que se algo acontecesse, que Yuta protegesse os seus alunos por ele, especialmente Itadori Yuji. Então ele diz que preferiu se candidatar como seu executor, pois assim teria só para si as informações do paradeiro de Yuji. Mas como os velhos do alto escalão não eram tão idiotas, obrigaram ele a fazer um pacto para matar Yuji, e por isso ele teve que matá-lo e ressuscitá-lo com energia amaldiçoada reversa, que por sorte ninguém sabia que ele possuía essa habilidade, e assim conseguiu contornar a situação e pede desculpas mais uma vez. Itadori pergunta por que ele foi tão longe só para salvá-lo, e Yuta responde que Yuji era importante para seu professor e para seus amigos, e o mais importante de tudo, as coisas que Sukuna fez não eram culpa dele. Nesse momento, Megumi, que estava escondido nas sombras, finalmente aparece e fala casualmente com Itadori para eles voltarem para a escola Jujutsu. Itadori responde enfurecido e pede para ele parar de fingir que nada havia acontecido. Ele havia matado muitas e muitas pessoas inocentes em Shibuya. Megumi refuta dizendo que a culpa era de todos eles e começa um discurso, abre aspas, "Nós não somos heróis lutando pela justiça, somos feiticeiros Jujutsu. Ninguém pode nos julgar, então temos que provar o valor da nossa existência. Nós não temos o luxo de pensar em nós mesmos, só temos que salvar as pessoas e pronto." Yuji pensa que não é isso. Ele diz que enquanto estiver por perto, todos vão sofrer por conta de Sukuna, e
Megumi finaliza: então comece me salvando, Itadori. Noritoshi Kamo está cometendo um terrorismo Jujutsu nunca antes visto. Ele vai fazer feiticeiros se enfrentarem e minha irmã foi envolvida nisso. Então eu te imploro, Itadori, eu preciso da sua força. Vai começar o jogo do abate. Eu vou começar a postar bastante de Jujutsu Kaisen agora aqui no canal, então se você ficou até aqui é porque curtiu o vídeo, então eu peço que se inscreva no canal porque esse estilo de vídeo bem editado dá bastante trabalho para fazer, e você se inscrevendo vai me motivar bastante a continuar, e também ativa o sininho para não perder os próximos vídeos de Jujutsu que vem pela frente. Até a próxima, tchau!